Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria podermos nos reunir em torno do altar do Senhor para celebrarmos a Eucaristia na solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolo. Na verdade, o dia de São Pedro e São Paulo é 29 de junho, não é? E hoje não é dia 29 de junho. Mas por que estamos celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo? Porque trata-se de uma festa de muita importância dentro do calendário litúrgico da Igreja. São Pedro e São Paulo são colunas da nossa Igreja e eles exprimem para nós as primícias de nossa fé, que surgiram através do edifício eclesial da igreja primitiva. A liderança desta igreja foi confiada a Pedro, o príncipe dos apóstolos, e depois, olhando para Paulo, foi o grande desbravador de regiões enormes daquela época, levando a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que ainda não eram cristãos. Um exímio missionário, de perseguidor de cristãos, tornou-se seguidor de Cristo e um dos melhores exemplos também para cada um de nós. Trata-se de verdadeiras testemunhas da Igreja desde os primórdios. Por isso, a Igreja no Brasil nos convida que possamos transferir para o próximo domingo esta festa, quando ela não cai em dia de domingo, mas um dia ferial, no dia 29 de junho. E ela é tão importante e digna que também carrega consigo a missa da vigília. E hoje nós celebramos a missa do dia da solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Eu gostaria aqui de partilhar com vocês, queridos irmãos e irmãs, nesta homilia, primeiro olhando para a figura de São Pedro, aquilo que o anjo lhe disse lá na primeira leitura, segundo o testemunho de Lucas, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava na prisão, passando por diversas peripécias, pelo fato de evangelizar e testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, a todos os judeus, para que pudessem se tornar cristãos, o anjo disse a Pedro: desperta e ergue-se, levante-se. Esta palavra de ordem, na verdade, é para todos nós, principalmente nos dias atuais. Desperta e erga-se. Quantas e quantas pessoas ainda não estão dormindo? Quantas e quantas pessoas ainda não estão caídas nas trevas da prisão do pecado, nas trevas da prisão da preguiça, nas trevas da prisão do medo, nas trevas da prisão da vergonha? Quantas pessoas não têm a coragem de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e assim estão acorrentadas pelo medo, pela vergonha e pela preguiça? É claro que no contexto da época não era o que havia acontecido com São Pedro, mas nós podemos considerar que São Pedro também teve os seus erros, também teve as suas quedas, não é verdade? Na história da paixão do Senhor, não foi ele que negou o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, por 3 vezes? Porém, teve tanta coragem e se converteu a ponto de ser coroado pelo martírio e ser crucificado de ponta cabeça. Por isso a igreja hoje também se reveste de vermelho, não é? Para poder exprimir para nós o derramamento do sangue destes 2 apóstolos pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, o príncipe dos apóstolos. Hoje, o seu sucessor, o Papa Francisco, o sumo pontífice, o bispo de Roma,
De Pedro até Francisco, nós temos 266 papas. Olha que história maravilhosa. Se não fosse de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana já tinha sucumbido. Mas porque Pedro foi o primeiro a professar a fé, e é exemplo para nós de profissão de fé, de coragem de profissão de fé, como Jesus, o verdadeiro Cristo, o Messias, então, pelo seu mérito, ele recebeu o principado dos apóstolos. E junto do principado dos apóstolos, também a chave dos céus. Nós também devemos entrar pelas portas dos céus através desta chave, recebendo a fé que nos vem dos primórdios, a partir de Pedro e depois de Paulo. E é interessante porque hoje, celebrando o dia do Papa, e sendo chamados a rezar pelo nosso Papa Francisco, e também não nos esqueçamos do Papa Emérito Bento XVI, também naquela época a igreja toda orava, rezava pelo seu primeiro Papa, São Pedro, quando estava preso, quando ele estava passando por dificuldades devido à evangelização. Olhando para Paulo, não foi o anjo que lhe disse, mas o próprio Paulo hoje, na segunda leitura da segunda carta a Timóteo, seu amigo, ele diz assim: completei o bom combate. Isso supõe para nós uma interpretação de fidelidade. Há uma junção por diferentes meios, mas na verdade se autocomplementam. A profissão de fé de Pedro e a missão, que assim não tinha limites da parte de Paulo. Quem professa a fé com coragem, com certeza torna-se um exímio missionário. E eu diria, à luz de Aparecida, do documento de Aparecida, um exímio discípulo missionário de Cristo. Paulo, quando era perseguidor, ele era um exímio judeu. Recebeu uma formação grega de dar inveja, era muito erudito. Paulo, o autor da maioria da literatura do Novo Testamento, e eu diria de toda a Sagrada Escritura. Uma teologia que a gente de fato pode se colocar a caminho através dela para chegarmos a Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo caiu a partir de uma experiência íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo e teve a sua conversão. Assim como Pedro, por negar 3 vezes nosso Senhor Jesus Cristo, transformou-se e teve a coragem de dar a vida pelo Evangelho, Paulo também chegou às últimas consequências. É mártir, morreu pela espada, e ele completou o bom combate, doando totalmente a sua vida à verdade, ao anúncio da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, ao professarmos a nossa fé, e temos esta oportunidade de professar ao menos todos os domingos, em todos os dias do Senhor, também nos colocamos a serviço do reino, como verdadeiros discípulos missionários de Cristo, a exemplo de Paulo. Então, professar a nossa fé a exemplo de Pedro e sermos missionários a exemplo de Paulo, não trata-se apenas de uma devoção popular dos santos juninos, exaltando aqui Santo Antônio, São João e São Pedro, e às vezes nós nos esquecemos de São Paulo, mas trata-se de uma profissão de fé que não pode apenas haver da boca para fora, mas uma ação missionária, algo que nos move e que vem do nosso coração. Eu diria, como os nossos bispos no magistério hoje nos falam, não é? Uma verdadeira conversão pastoral. Esta conversão pastoral significa conversão de coração, um movimento que brota internamente e de dentro para fora, uma dinâmica de dentro para fora. É só assim que nós nos tornamos capazes de nos doar totalmente à verdade e ao serviço do reino de Deus.
E muito embora, de repente, não precisemos entregar a nossa vida derramando o nosso sangue pela verdade do Evangelho de Cristo na nossa atual conjuntura, ainda assim devemos nos doar de diversas outras formas para que o reino de Deus aconteça já aqui na terra e mereçamos um dia morar no reino dos céus na companhia dos santos, especialmente dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. São Pedro e São Paulo, rogai Rogai por por nós. nós.